Fala pessoal, estou aqui com mais um conteúdo para vocês, mais uma notícia trazendo as últimas informações sobre os senadores que estão lá nos Estados Unidos. É isso mesmo, os senadores que foram lá nos Estados Unidos fazer não sei o que, porque até então eles não têm nem reunião marcada com o Donald Trump, que é quem pode resolver o tarifaço. Mas é isso aí, pessoal. Vamos à notícia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Isso vai fazer uma enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. E sem mais enrolação, pessoal, bora pro conteúdo. Coloca aí a entrevista coletiva dos senadores que estão lá nos Estados Unidos, não sei o quê, fazendo não sei o quê. Coloca lá. Nossos trabalhos, fazendo uma reunião de alinhamento com a Embaixada Brasileira, o que é mais natural. E a partir de então, as agendas pré-estabelecidas vão começar a acontecer. De forma que a informação nova que se tem só vai poder ser repassada a partir do momento que se concluir as agendas pré-estabelecidas para hoje. Nós vamos agora na primeira agenda às 10 horas, vamos ter entre nós, os senadores, uma reunião prévia para poder todo mundo dar a sua impressão de como que foi esse alinhamento, para a partir daí fazer com que essas reuniões possam ser as mais produtivas possíveis. Mas como vocês vão se encontrar depois também aqui na embaixada? Tem reunião? Tem agenda com o governo americano? Não, a nossa missão, ela tem um intuito principal, que é distensionar essa relação entre o Brasil e os Estados Unidos com a nossa contraparte parlamentar. A partir do momento que a gente conquistar isso, eu penso que a missão já vai ter o seu primeiro ponto no sentido de proporcionar ambiente e caminho para que quem tem a prerrogativa de negociar, que não somos nós, e sim o governo federal, possa assim fazer. Senador, quais são os parlamentares e quantos com os quais os senhores vão se encontrar? Essa reunião está previamente marcada para amanhã. Nós já temos 6 parlamentares confirmados. Com a proximidade dela, alguns outros já estão entrando em contato e a gente está aguardando, até em função de uma estratégia, essa informação para que não haja nenhuma interferência no sentido de inibir ou cancelar qualquer agenda previamente marcada. São parlamentares de dois partidos lá? São republicanos? Não é possível, não é possível. Nelsinho Trade, não é possível, senador. O programa está aberto, viu? Já fiz o convite umas 20 vezes para a sua assessoria. Mandei até para o Espiridião a mim também. Vocês estão admitindo que não tem conversa, não tem agenda com o governo Trump. Vai distensionar o que com a embaixadora? A embaixadora brasileira, ela é representante do Brasil. Ela deveria ter distensionado, e a gente publicou, inclusive, no site ainda há pouco, a informação de que ela disse que em março estavam conversando, até que veio o Trump com a carta e acabou tudo. Não está conversando, embaixadora. A senhora me conhece. Eu conheço a senhora, conheço seu marido, respeito muito o trabalho dele lá no OMC. Agora, não tem conversa. A gente sabe que não tem conversa, porque com o Celso Amorim não tem conversa, porque com o nosso querido chanceler aí, o Mauro Vieira, também não tem conversa, porque com o Lula não tem conversa. Não tem conversa. O Lula ataca o Trump desde a campanha, chamando ele de nazista. O Lula faz um discurso nazista no Chile, mas o nazista é o outro, que está defendendo os interesses do seu país. Eu não sou trumpista, cacete. Mas a gente tem que lidar com os fatos. Vamos parar de se desviar dos fatos e vamos encarar os fatos. Qual é a dificuldade de encarar os fatos com a verdade? Porque só se resolve o problema se você encarar o problema de frente. Não é contornando o problema. A gente tem que ser claro. É para pacificar, igual o Tarcísio falou, o Temer falou, é para pacificar. Tá, mas qual é a condição de pacificação? O Saxida deu a senha. Se vocês seguirem por esse caminho, está resolvido o problema. Inclusive para o próprio STF, que se meteu num beco institucional. Eu já falei aqui. A gente não quer nada disso.
A gente acha isso, eu acho pessoalmente, uma tristeza profunda. Eu queria estar discutindo aqui Brasil para frente, queria estar discutindo projeto de país, mas não, a gente está discutindo aqui, em pleno século XXI, liberdade de expressão, imunidade parlamentar, respeito à Constituição. André Marcílio. Vocês me ouvem? Sim. Me ouvem? Esse grupo de senadores, o Dantas, ele foi lá para fazer a sua própria imagem, né? Não é só essa questão de bermuda, isso daí, enfim, você pode decidir coisas de crocs, se você quiser. A questão é se você vai ser recebido. Eles chegaram lá um dia antes, né? Estão chegando lá praticamente às vésperas do que está acontecendo. Não vai ser, óbvio, conversando com a embaixadora brasileira que isso vai ser resolvido, não vai ser conversando com ninguém de segundo ou terceiro escalão que isso vai ser resolvido. E nem isso eles estão conseguindo. Eles sabiam disso, é óbvio. Não é agora, não é na porta do tarifaço que isso se resolve, e não é dessa maneira, né? Sem um planejamento, sem ter condições de apresentar alguma coisa. Então, eu vejo essa questão dos senadores, sabe, mais ou menos, sabe quando você está na escola e você não fez não estudou para a prova, mas você fica até o fim, né, espera dar o horário, você não sabe nada, tá? A sua folha praticamente em branco, mas você responde só para não deixar em branco e fica até o fim da aula só para não dar bandeira de que você não sabe nada. É mais isso, mais uma questão moral ou de vergonha ou o que seja, de ficar lá, de ir lá, falar, não, nós fizemos o que era possível, um pouco para dar uma satisfação, seja para eles próprios, seja para o seu eleitor. Mas na prática, a gente sabe que quem deveria ou quem teria condições de negociar isso a sério está tirando sarro dessa situação toda. A gente viu, saiu matéria hoje aí, o Celso Amorim está falando mal do Trump. O Celso Amorim, que é o responsável pela tragédia nossa, da nossa política internacional. O Celso Amorim, que é responsável pela tragédia geopolítica do Brasil. Hoje o Brasil é um anão político, basicamente por duas coisas. Porque o Lula está fora de órbita, né, comendo jabuticaba, falando besteira, e o Celso Amorim é o ideólogo de uma aproximação com ditaduras e distanciamento de democracias. É isso. E está hoje falando do mal do Trump, o Celso Amorim, nesse momento delicado do Brasil. Essas são as pessoas que seriam capazes de sentar na mesa, se muito. O Lula estava aí pensando se ele liga para o Trump, né? Será que eu ligo para o Trump? Se eu ligar para o Trump... É nesse lugar que as pessoas responsáveis ou capazes de solucionar, pelo menos minimamente, esse problema, ou de ganhar tempo, né? Ao menos ganhar tempo. Que essas pessoas fossem capazes de ganhar um mês, você entendeu? Que fossem capazes de dizer assim, ó, vamos aqui ganhar um mês... E depois a gente negocia isso melhor. Pô, já seria um baita de um alívio. Aí reúne o empresariado, mas não. Eles estão falando mal do Trump, tirando sarro da situação, tentando ganhar votos, tentando fazer a biografia. Então os senadores, eles estão lá, como eu disse, é apenas para se resguardar a própria biografia. Eles não estão lá para resolver nada, eles não têm a menor condição de resolver nada. É isso aí, pessoal. Realmente, esses senadores só foram lá passear, porque não foram resolver nada. Como o pessoal aí, o jornalista aí falou, eles não foram fazer reunião com o Trump, não tem nem agenda para isso. Ele mesmo na entrevista, os próprios senadores na entrevista falou isso aí, deixou isso aí bem claro. Vou deixar aqui ainda mais uma notícia para vocês. Frente à crise com o EUA, Caiado aponta fracasso de Lula e diz que tarifaço não pode ser tratado sob prisma partidário. Em entrevista ao Terra, o governador critica a União e diz que o Brasil não pode se dar ao luxo de perder importante parceria comercial. Realmente.
Diante da imposição de tarifas sobre produtos brasileiros, os Estados Unidos, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, União Brasil, propôs medidas para mitigar os impactos econômicos no Estado e defendeu uma reação coordenada entre os governadores. Em entrevista exclusiva ao Terra, ele sugeriu a adoção de um plano de ação em duas frentes, diplomáticas e econômica, e cobrou posicionamento mais ativo do governo federal. Caiado também comentou sobre a relação entre o Planalto e o Congresso e fez críticas à condução da política externa. É isso aí, pessoal. Esse foi o conteúdo de hoje. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações, que assim você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no Brasil e fora do nosso país também. Valeu e até o próximo vídeo.